Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje falaremos sobre uma postagem aqui no canal envolvendo o escuta e o equipamento. Bem, então temos aqui o destaque da mensagem recebida, postada aqui no vídeo do nosso canal. E a dúvida aí do inscrito é: estou começando no radioamadorismo, então, beleza, parabéns aí, bem-vindo ao clube, e gosto de fazer rádio escuta. Tenho uma dúvida: se eu tiver um rádio bloqueado para transmitir via software ou hardware, removendo o PTT, por exemplo, eu posso utilizá-lo sem ser homologado? Ou mesmo sendo só para escutar tem que ser homologado? Bom, aqui a dúvida é da questão da homologação, da exigência da homologação ou não. Bem, então o assunto homologação é regulamentado aqui nessa resolução, a 715 da Anatel, então vale a pena uma lidinha. A gente vê aqui na ementa dela, aprova o regulamento de avaliação da conformidade e de homologação de produtos para telecomunicações. Então é importante essa palavrinha aí, telecomunicação. E vamos aqui no artigo 1º do anexo dessa resolução, que fala assim: este regulamento estabelece os princípios e regras gerais relativos à avaliação da conformidade, então se o equipamento está conforme, e a homologação de produtos para telecomunicação. Então cuidado que a expressão telecomunicação é algo mais abrangente do que a simples radioescuta. Isso é importante, inclusive, para a resposta aqui do nosso colega. E aí tem dois tipos de homologação, né? Devem utilizar preferencialmente os modelos de certificação. Então tem algum laboratório, alguma autoridade credenciada pela Anatel que vai lá e certifica: olha, esse equipamento aqui está de acordo, etc, 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 né? Conforme o regulamento daquele serviço. Bem, e aí as situações. Produtos diretamente utilizados pelos usuários finais. Usuários final, por exemplo, uma emissora de rádio, tá? E consumidores. Os consumidores são a população em geral, aí, indistintamente. Vamos colocar o caso do aparelho de telefonia celular, microfone sem fio, controle remoto, tudo isso faz telecomunicação, né? Então, esses produtos têm que estar homologados. Por isso que boa parte desses equipamentos que a gente compra regularmente aqui dentro do Brasil vem com o selo na caixa da própria Anatel, o selo de certificação e homologação. 2. Produtos transmissores e transceptores que façam uso de espectro eletromagnético destinado ao serviço de interesse coletivo e de radiodifusão. Então, de interesse coletivo, a gente pode colocar mesmo as estações para telefonia celular, né, rede de micro-ondas, essas coisas. E radiodifusão. Então vejam bem, produtos transmissores e transceptores. Não fala em receptor. O receptor, então ele está dispensado da homologação. Então você compra um rádio para ouvir a sua emissora de radiodifusão, não precisa de homologação. Produto para telecomunicação de elevada carga e potência, então, colocar aí um transmissor de AM, né, ou de FM. Produtos utilizados em telecomunicações empregados em operações críticas ou de alto desempenho, né, que não saberia dizer um exemplo. 2. A outra situação, artigo 33. Devem utilizar preferencialmente os modelos de declaração de conformidade. Então um é de certificação, do artigo 32, e o outro é de declaração. Esse é o que os radioamadores fazem. Produtos destinados a aplicações únicas, especiais ou de baixa comercialização, que é o caso do radioamador. Produtos de construção artesanal, então lá, seus pequenos experimentos, pequenos transmissores, ou importados para o uso do próprio requerente. Então, ele também faz a homologação por declaração de conformidade. E aí, o parágrafo único, requisitos técnicos podem motivadamente dispor de modelo distinto ao estabelecido neste artigo.
Então, cada serviço tem um tipo ali de transmissores, transceptores, e tem sua regulamentação própria. Então, é lá na resolução, por exemplo, a resolução do radioamador, que vai dizer que o radioamador deve ter os seus equipamentos homologados, né? E aí remete para essa resolução aqui. Lá vai disciplinar o que é o radioamadorismo e aqui vai disciplinar o que é a homologação. Então, cada assunto é tratado em norma específica. Então, já adiantando parte da resposta, o receptor em si, se o transceptor ele é transformado ou só tem a condição de receber, ele, a rigor, não precisa, então, da homologação. E aqui entram outros assuntos, então vamos colocar tudo num conjunto só. Então, lembrando que ter um equipamento de transmissão sem autorização é crime formal. Se não habitual, é esse aqui que a gente vê aqui na parte mais negra aqui do texto, que é uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, e que diz o seguinte: crime formal, bastando a instalação, então, bastando para a configuração, a instalação e aptidão do aparelho para funcionar, sendo dispicienda a comprovação do uso efetivo. Bom, então, se for habitual, é o crime do artigo 183 da Lei Geral de Comunicação, e se for eventual, é este aqui, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, já é assunto bastante pacificado aí na jurisprudência sobre o assunto. Bem, isso quer dizer o quê? Crime formal, ele não precisa efetivamente ter um resultado material. Por exemplo, o crime de dano. O crime de dano, a pessoa vai lá, destrói o bem de alguém e o crime só se materializa com o bem danificado. Nesse tipo de crime não existe o resultado danoso. Basta, então, a potencialidade ou a possibilidade do equipamento transmitir e o crime está configurado. Um outro exemplo de crime formal, por exemplo, é o sujeito guardar em casa munição, mesmo que nunca tenha uma arma, ou então guardar drogas, mesmo ele não traficando, mesmo ele não sendo usuário, e ele simplesmente guarda, né? Não acontece dano nenhum, mas essa conduta ela já é punível como crime. Tá? Então, esses são os crimes formais. Então, lembrando aqui, ressaltando, que ouvir rádio da polícia não é crime, porque uma conduta criminosa ela é definida pelo verbo. Então, o verbo ouvir não entra neste contexto aí. Então, vamos juntando as coisas. Então, no caso da pergunta, nós vamos fazer aqui algumas considerações. Nós temos, então, as fontes de alimentação de um transmissor, temos o transmissor e receptor ao mesmo tempo, né? No caso aqui é um transceptor. No caso aqui o PTT, que é o que torna ele apto, né, a transmitir, mais a antena. Então, se tiver uma antena apropriada para transmissão, a fonte do áudio ou dos dados, ligado a um transceptor, alimentado por uma fonte suficiente para ele gerar a transmissão, nós temos uma estação apta a transmitir, tá? Mesmo que não transmita. Tá? Então, a conduta delituosa e também a infração administrativa está nessa circunstância. Então, o equipamento tem que estar apto a fazer a transmissão. E aí que entra a história, então, da prova pericial. Tá? Então, tem que se fazer uma verificação se há aptidão ou não. Então, essa prova é feita pela perícia. Então, todos os processos que a gente vê a respeito disso, lá dentro tem a perícia. Então, os equipamentos são apreendidos, levados para um laboratório, e lá o perito emite o seu laudo pericial dizendo se aquele equipamento estava apto ou não a transmitir. Tá? Basta, porque essa é a essência do crime, a aptidão de transmissão. Se não é apto, não há crime. Então vamos pegar aqui o caso novamente. Então nós temos aqui um transceptor, nós temos aqui o PTT, vamos usar aqui o exemplo usado na pergunta, e vamos colocar essas alimentações aqui. Ou seja,
o equipamento ele precisa ter uma corrente suficiente para poder transmitir. Então, alimentado com bateria que oferece uma quantidade de amperes muito baixa, né? Ou uma fonte também muito fraquinha, a hora que vai fazer a transmissão, esgota rapidamente a bateria e a fonte é capaz de pifar e danificar. Do outro lado, tira-se o PTT, então o meio de inserir a informação para a transmissão é tirada e também um mecanismo de acionamento do transmissor. Da outra ponta se coloca uma antena apta apenas à recepção. Né? Pegamos aqui o exemplo desse modelo da DGEM, que recebe ondas médias, FM, ondas curtas, e só serve para receber, então não transmite. Se aplicar uma carga de transmissão, não vai transmitir. Pode até danificar a antena ou danificar o próprio equipamento de transmissão. Então, reunindo essas informações aqui, nós não estamos diante de uma estação apta a transmitir. Ela pode estar apta a receber. Então, um equipamento que só recebe é um receptor. Receptor, né, pelo princípio da norma ali que fala sobre homologação, está dispensado, então, de que ocorra, né, essa certificação e homologação respectiva. Agora, a gente tem que tomar certos cuidados. O simples fato de desconectar o PTT, né, ele não é fato em si que diga que a estação não está apta a transmitir. Né? Se ele estiver ali próximo e a conexão dele é possível, vão reunir o equipamento, vão fazer a perícia e vão ficar, olha, ele estava apto a transmitir. E também, ali no conjunto, pode estar com a estação desmontada, mas olha aqui, colocou na tomada, engatou na fonte, engatou a antena, está transmitindo. Essa estação, na verdade, está instalada. Fica ali um pouquinho fronteiriço entre estar apto ou não estar apto, né? E isso causa muita incerteza de conclusão. Vai ter juiz que pode entender que é apto, vai ter juiz que pode não entender que é apto. Então, cuide com essas simulações de inaptidão aí que podem dar problema. Tá? Então, nessa situação é dispensada. Aliás, quando não há aptidão de transmissão, é dispensado da homologação, mas se houver aptidão, tem que ser homologado, sempre nesse sentido. Então, retrabalhando aqui a pergunta e as exposições que já fizemos, né? Então, voltando aqui à pergunta. Estou começando no radioamadorismo e gosto de fazer rádio escuta. Tenho uma dúvida. Se eu tiver um rádio bloqueado. Bom, a primeira situação aqui que ele coloca na pergunta é do rádio bloqueado. Bom, bloqueado como? Né? Uma antena que não tenha condições de transmitir, a gente já pode considerar um rádio bloqueado. Mas eu acredito aqui que o bloqueio seja um bloqueio de duas formas. Ou via menu do rádio, tem rádio que tem essa possibilidade aí, né? E o outro bloqueio é removendo algum jumper ou colocando algum jumper ou então alguma alteração física lá no circuito do rádio. Bom, se esse bloqueio físico ou por menu for facilmente sanável, ou seja, basta uma operação e ele torna apto a transmitir, esse bloqueio aí não vai ser motivo de excludente. Tá? O bloqueio é aquele efetivamente, a pessoa vai ter que fazer um outro esforço bastante demorado, complexo, para poder colocar esse equipamento em operação. Tá? Então, por exemplo, ele tira lá os transistores de saída do transmissor. Né? Não tem como jogar potência. Bom, esse não está apto. E efetivamente ele está bloqueado. Tá? Então não há essa aptidão aí. Agora, vai lá no menu, bloqueia, desbloqueia. Isso não é caso de equipamento que não esteja apto à transmissão. Tá? Então, vê que tipo de bloqueio é esse aí. Né? Então, a situação de remoção do PTT, efetivamente, se o PTT não existir, ou se existir, está danificado, né? Ou então ele tem lá alguma situação que ele não consiga acionar o transmissor,
o equipamento também não está apto. Tá? Mas é um simples fato de remover e depois vai lá, a hora que precisar eu conecto, isso não tira o caráter de inaptidão do equipamento, ele está apto a transmitir. E, por fim, quanto à questão da homologação, então, se ele reunir condições apenas de receptor, tá, ele não tem essa necessidade de homologação. Então, ele não entra dentro do contexto de serviço de telecomunicação. Ele é apenas um usuário final que não transmite. Quem tem um celular, por exemplo, transmite, mas quem ouve rádio não transmite. Então, há uma diferença muito grande aí. Obrigado, então, por assistir aqui esse nosso pequeno, meio longo vídeo. Deixa aí o like, se inscreva, comente, que os seus comentários às vezes ajudam a gente aqui a fazer bons conteúdos. É isso aí, 73.